Fala pessoas, dia 30/12, sexta-feira. O vídeo de ontem ficou meio atrasado, está saindo hoje, mas o importante é fazê-lo. E a gente não perder as notícias, a mais importante, lógico, mundialmente, Pelé, o maior jogador da história do futebol, morre aos 82 anos, né, que ele estava com câncer no cólon, e com certeza é um dos nomes mais importantes do Brasil e para o mundo até. Morre Pelé, o maior jogador da história do futebol aos 82 anos. Muita gente fala assim, não, na época dele era muito fácil, o pessoal não tinha técnica, mas não é bem assim não, tá? Se você ver vídeos dele, inclusive eu coloquei no meu Twitter, você vê que muitos dos jogadores atuais, ele já fazia há 50 anos atrás aí, todas as jogadas, os mesmos dribles, existia assim a diferença, mas com certeza, sem Pelé, o Brasil não seria nem metade do que era no futebol hoje, né? O cara sozinho aí conseguiu 3 taças, né? Tricampeão do mundo, fora o do Santos, 2 títulos mundiais. Então, com certeza, um dos maiores atletas de toda a história. E a gente lamenta muito, né? Muita aí, vamos dizer, Força Família. E que realmente o pessoal dê valor, né, aos brasileiros que realmente fizeram a diferença aí na história do mundo, tá? Bolsonaro diz que Pelé transformou o futebol em alegria e decreta luto de 3 dias. E aqui tá uma foto, tá? Que o Pelé fez aí, ó, ao presidente Bolsonaro. Isso aqui em 2020, 2 anos atrás, tá? E por isso muita gente não gosta do Pelé, ficam falando besteira sobre o Pelé, infelizmente. Mas aqui não tem disso, tá? A gente dá valor aos brasileiros que realmente fizeram aí, deram alguma coisa pro Brasil, nem que seja alegrias e aí um belo desempenho no esporte, né? Ele, alguns outros pilotos, Ayrton Senna, Piquet, dentre outros, tá? Deputado aciona a PGR para impedir Bolsonaro de viajar em avião da FAB. Olha só, o Rui Falcão do PT está dizendo que não pode, que é flagrante desvio de finalidade e afronta aos princípios norteadores da administração pública, um monte de besteira, né? É para sair, ó, são 6 da manhã agora, talvez o avião saia. Preciso achar se a gente consegue achar o avião aí, se realmente terá esse avião, tá? Mas mudando de assunto, a irritação de integrantes da campanha de Bolsonaro com o Flávio. O que acontece é que o Flávio, estão colocando a culpa nele, que ele não fez um serviço certo, direito aí, na questão da campanha do pai. Mas, sinceramente, se a gente viu tudo o que aconteceu com o TSE, com as inserções, você acha que alguma coisa feita diferente mudaria o resultado dessas eleições? Eu duvido muito. Você percebia que o sistema estava muito bem aparelhado, tá? Lula optou por aumento do preço dos combustíveis já em 1º de janeiro, de Saxida. E pode aumentar em 69 centavos logo no primeiro dia do ano. Então o que eu falo pra vocês, né? O pessoal enchendo o saco, falando que realmente o Bolsonaro deixou aí uma dívida, deixou nada, os caras querem imposto. Claro que depois eu vou falar sobre o que o Lula pretende com a Petrobras, que é a questão de valores. Talvez algumas coisas mudem no começo, mas será insustentável a longo prazo. A gente precisa conversar sobre isso. Fiocruz superfaturou em 12 milhões compras de ventiladores e aventais na pandemia. Olha só que interessante essa informação, tá? Não tem nada a ver com essa aqui, ó. Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, será ministra da Saúde de Lula. Conheça a sua trajetória. Nada a ver uma notícia com a outra, tá? Mas o que o Alckmin diz, o maior retrocesso foi na saúde, diz Alckmin, sobre a questão do Bolsonaro. Será que com essa nova aí, ministra, mudará as coisas? Alexandre Silveira confirma que o governo Lula vai intervir na Petrobras. Alexandre Silveira, futuro ministro de Minas e Energia, afirma que PPI também sofrerá alterações do novo governo Lula. Então ele vai intervir na Petrobras, vai mudar o preço através da canetada, não se sustentará e no futuro a gente acaba se ferrando. É isso que eu queria deixar claro. Então aparentemente algumas coisas podem mudar que você fala, olha, melhorou? Espera 2, 3 anos, tá? Petistas veem Gleisi se movimentando para suceder a Lula. Petista vê a deputada Gleisi Hoffmann, atual presidente do partido, movimentando-se para suceder a Lula na disputa à presidência, né? Porque ele está com 77 anos, provavelmente não vai se reeleger e ele precisa de uma nova Dilma. Então Gleisi será a nova Dilma, aparentemente, tá? Claro que tem muita coisa para rolar ainda, o PT ele está bem assim soltinho, tem que ver se o PT consegue se sustentar até o fim do mandato do Lula, né? Deputados do União Brasil se rebelam e ameaçam Lula na Câmara, olha só que interessante. Então temos aí o pessoal do União, 59 votos serão contra o Lula porque não gostaram dos nomes para os ministérios, tá? Lula só conheceu o futuro ministro de Comunicações pouco antes do anúncio. Lula só teve o primeiro contato com seu futuro ministro das Comunicações pouco tempo antes de anunciá-lo nesta quinta-feira. Então imagina assim, o cara não sabe, aí chega um cara, quem é você? Ah, eu vou ser seu ministro das Comunicações. Ah, prazer. É assim que funciona. Por quê? Porque quem manda não é o Lula exatamente, existe toda uma questão de negociata e partidos e vai e volta. Olha, esse cara vai ser seu ministro.
uma liberdade quase nula nas escolhas, né? A política é assim. Com Bolsonaro era diferente, mas ninguém deu valor, porque o pessoal vai entender disso. E olha só, mais uma vez, Lula confirma Simone Tebet como ministra do Planejamento e Orçamento. E tá aí, a Tebet conseguiu, mas como falei, vai ser com o controle meio desligado. É claro que é toda a questão do MDB. O MDB precisa de nome, senão ele perde apoio aí na Câmara, né? Posse de Lula, Praça dos Três Poderes será limitada a 30 mil e manifestação contrária será barrada. E é realmente 30 mil, eles falavam de 300 mil pessoas. Você acha que consegue? Não consegue. 30 mil, mas tem outra notícia sobre isso logo após, tá? Lula diz que para reduzir o preço da gasolina não é preciso mexer com o ICMS. Bastasse que a mesma mão que assinou o aumento assinasse a diminuição do aumento. Ou seja, isso que a gente falou. Assinar uma diminuição, né, ignorando o mercado, ou seja, não se sustenta. É isso que eles sempre fizeram e por isso que a Dilma foi derrubada. Só que a história se repete. Por quê? Porque a história se repetiu, o cara tá no poder de novo, né? Então não tem o que fazer. Vai ser o mesmo caminho a ser trilhado. Eu espero que seja totalmente, só que dessa vez um pouco mais rápido, né? Se é que vocês me entendem. Haddad planeja mega evento para sua posse como ministro da Fazenda. Fernando Haddad planeja reunir cerca de 700 convidados em sua posse como ministro da Fazenda. Eu fico me perguntando por que o pessoal tem tanta festa, tanta empolgação por ser ministro. Aposto que quando o cara foi chamado para ser ministro do Bolsonaro, o cara deve ter pensado assim, putz, eu tô ferrado, vou ter que fazer várias coisas, vou ser perseguido. Os caras fazem festa. Por que fazem festa? Logo, um leque de possibilidades abre para ele, para todo mundo que ele conhece, e também a mídia não vai ficar batendo tanto, mas vai bater. Olha só a mídia como é fofinha com o PT. O Brasil voltou, Lula montou uma equipe que traz competência, segurança, diversidade e o necessário para equilíbrio de forças políticas. Um vivo especial para as 11 ótimas ministras, eu li 11 vítimas. É animador. Vítimas somos nós, né? Então o que eu falo? O pessoal da mídia achando tudo muito lindo. E olha só o que diz aqui um usuário. Sai Tarcísio Freitas, cursou AMAN, graduado em Engenharia, Fortificação e Construção pelo IME, onde obteve a maior média histórica do curso na instituição, atuou na Haiti, diretor-geral do DENIT e secretário do PPI, e entra Renan Filho, filho de Renan Calheiros. Essa é a diferença absoluta. É o que eu falei no meu Twitter, né? O pessoal da mídia, eles vão simplesmente ter aí um aumento em algumas coisas que eles compram, alguns impostos a mais, só que como eles recebem milhões, provavelmente, pouco se importa para eles, o povo que se exploda. Para nós, para mim, para você, isso tudo afeta no fim do mês. Mas para eles, nada, tá? Olha só, PT avisa Maduro que não conseguiu viabilizar vinda para a posse de Lula, ainda bem, né? Inclusive o avião que ia fazer a segurança presidencial que foi para a Flórida desviou da Venezuela. Perigoso Venezuela, tá? Mas ainda bem que não conseguiu, mas eles vão tentar reverter isso aí, tá? Se é que vão conseguir. Nova ameaça de bomba deixa Brasília em alerta. A Jovem Pan acessou imagem exclusiva de câmera de segurança que mostra suspeito deixando mala suspeita na área central do plano piloto. Mais uma vez, essa é a sexta desconfiança. Quanto mais, melhor. Deixa lá uma mala, a pessoa fica em apuro, chega, não tem nada. Mas aí fortalece no psicológico das pessoas. Olha como os caras são perigosões, meu. E falando em perigosos, Polícia Federal cumpre 32 mandados contra suspeito de vandalismo em Brasília. Aí eu fico me perguntando, demorou tanto, agora eles sabem quem são os suspeitos, na hora lá não apareceu polícia nenhuma. Fico me perguntando se são as pessoas certas, né? A gente não sabe. Polícia prende 4 envolvidos em quebra-quebra no centro de Brasília, 40 foram identificados, tá? E tem aí toda uma operação, confira as imagens da Operação Nero, deflagrada nesta manhã, ocorre simultaneamente em Rondônia, São Paulo, Tocantins, no Ceará, Mato Grosso, Pará e no Rio de Janeiro. Bolsonaristas autores de ataques em Brasília são presos pela PCDF, né, Polícia do Distrito Federal, Polícia Federal. Estão lá, você vê, ó, pessoal com armas, equipamentos, capacete, coletes, tudo que tem, né, batendo na porta das pessoas. Quem são essas pessoas? Provavelmente bolsonaristas de verdade, né? Não sei se eles têm a ver, mas enfim. Talvez, né, algumas pessoas acabaram, até youtuber apareceu gritando no meio lá, falando que é tiro, que ia pra cima e um monte de coisa, né? Vocês sabem quem é. Exército e PM entram em atrito e retirada de manifestantes do QG é cancelada. Olha, isso aqui foi interessante, você vê que os militares estão andando e alguma coisa deu errado, né? Exército admite ter desistido de retirar acampamento no QG por segurança. Operação de retirada de acampamento em frente ao quartel de Brasília não ocorreu, pois bolsonaristas se inflamaram. Inflamaram, então, pelo
pelo visto houve aí realmente alguma coisa que os militares não ficaram muito seguros, né? Mas é interessante, dá um ânimo aí para as pessoas, apesar que até agora muita gente está decepcionada e a gente vai mostrar, tá? Prisões de hoje servem como mensagem, né? A gente falou das prisões e o Flávio Dino tá aí falando que é mensagem. A mensagem é muito simples, né? As pessoas de direita podem ficar espertas, porque pode ser alvo todos nós, né? Bolsonaristas atacam generais próximos ao Palácio da Alvorada. Insatisfeitos com a postura dos militares após a derrota de Jair Bolsonaro, bolsonaristas instalaram faixas com frases atacando generais. E eu vi, sim, até generais que eu confio bastante, se mostraram desmotivados. Aparentemente existem coisas além do que a gente imagina, porque o povo da direita é muito com wishful thinking, né? Wishful thinking é achar que realmente tá tudo muito bem, né, que as coisas vão acontecer e vai dar tudo certo, mas pode ser que a realidade não seja assim, tá? Então, pés no chão é uma coisa que a gente precisa ter. O secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, anunciou nesta quinta-feira, 29 de dezembro, a proibição de manifestações políticas contrárias à posse de Lula na área central de Brasília no 1º de janeiro. Então, não pode ter esse embate, né, entre duas, vamos dizer assim, dois lados lá. Mas o que eu acho que deveria ter a livre manifestação. Não, então faz uma divisão, qualquer coisa, mas eles não querem direita na posse do Lula. Então vai ser só o clubinho especial. E falando em clubinho, Lula se solidariza com Paulo Vieira após ataques racistas. O humorista vem sofrendo uma série de ameaças e agressões após fazer piada do bolsonarista nas redes sociais. As piadas, inclusive, falam sobre a morte de algumas pessoas, como o Luciano Hang, né? Aí é tudo piada, mas quando é ele é tudo um crime, um absurdo. É assim que a esquerda funciona. E a direita só levando paulada na moringa. Lewandowski determina arquivamento de pedido para investigar Bolsonaro pela conduta no 7 de setembro. Ministro seguiu o entendimento da PGR, que também não viu indício de crime. A ação argumentava que Bolsonaro usou estrutura de recursos públicos para se promover nas comemorações da independência. Então, mais uma notícia aí que mostra, não é a primeira, que o STF tá dando uma aliviada pro Bolsonaro em algumas coisas, né? Até porque essa aqui é um pouco mais absurda, mas é interessante ver aí como vem recuando. Falando nisso, o vice-líder de Bolsonaro posa em foto com petista e irrita evangélicos. Vice-líder de Bolsonaro na Câmara, o Tony de Paula, posou em foto com lideranças petistas e incomodou parlamentares evangélicos, e é verdade, né? Esse aí é um que eu nunca confiei, né? Esses dias falou algumas verdades e tal, mas para mim sempre esteve próximo ao Bolsonaro, mas não via que ele merecia tanto destaque na direita. Mas tirou essas fotos com o PT, meio absurdo já, dando aí essa brecha para o PT, mas provavelmente você vai ver muito isso ainda aí na direita. China envia delegação de mais alto nível que Estados Unidos para a posse de Lula. O Wang Qicha vai vir aqui para o Brasil para ver a posse, né? Não vai ver o Xi Jinping, porque o cara, né? O cara é um pouco mais importante, ele não chegaria aqui no Brasil, né? Só nos Estados Unidos ele foi para falar, para dar aquela briga com o Trudeau. Mas aqui ele manda um representante e muita gente, né? 60 delegações estrangeiras vão vir aqui, porque o Lula vai ser o cara que vai abrir as portas. Ah, vocês querem Amazônia, vocês querem isso, vocês querem colocar ONG para todo lado aqui? Pode ter. Então, é aquilo. O Lula é muito bem visto, porque ele é nada mais do que do sistema. Tá? Então, mas vai ter, eu não vou ficar dando aí muito pitaco, mas sinceramente vai ter uma boa divisão no futuro em relação à esquerda, porque uns vão puxar, né? O Xi Jinping vai falar, vem pra cá, Lula. Aí vai vir um bar e falar, não, você não pode ir, né? Porque vai ter um embate mundial que já está aumentando. Aeronaves de China e Estados Unidos se envolvem em manobra insegura sobre o mar da China Meridional. E tá aí, né? Olha só o detalhe. Um jato de combate chinês voou perigosamente perto, a 6 metros de uma aeronave de reconhecimento da Força Aérea Americana sobre o mar da China Meridional. Você imagina uma nave próxima, 6 metros, uma aeronave de 6 metros de diferença. Se não fosse o americano desviar, provavelmente tinha batido e geraria um grande caos politicamente entre os dois países. Olha só o quanto a gente está perto de vamos dizer, um momento crítico mundialmente. Tá? Como se nós já não estivesse. Mortes por C-19 na China acelera para 9 mil por dia, diz a empresa britânica. Olha só, quando o mundo estava pegando fogo, tava um monte de gente doente, lá não tinha nem 5 mil casos. E agora acontece 9 mil mortes por dia. O que acontece na China? Por que eles estão com essa narrativa? Por que está acontecendo isso lá, diferente do que aconteceu no mundo? Tem algo diferente, né? E olha só, a futura ministra da Saúde se reunirá com o OMS para discutir onda de C-19 na China. E por isso, falam aí de variantes. Explosão de casos de C-19 na China ameaça criar novas variantes. Aí começa toda aquela novela novamente. E as pessoas
É aquilo, eles viram, funcionou o que a gente fez? Funcionou. As pessoas simplesmente aceitaram tudo, simplesmente falaram sim para tudo que o Estado falou. Por que não continuar? Até porque é um momento tão propício, já que a gente conseguiu aí ter o controle absoluto do Brasil. Então a variante pode aparecer algumas aqui no Brasil, né? E é isso que temos. Lavrov diz que funcionários do Pentágono ameaçaram assassinar Putin. E as coisas vêm aumentando, até porque Rússia e Cuba vão fortalecer parceria estratégica em 2023. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante encontro bilateral em janeiro de 2022. E eles aí estão, mais uma vez, juntos, que lembra o quê? Guerra Fria, né? Os mísseis, a crise dos mísseis em Cuba. Será que pode acontecer novamente? Sim. Só não está, né, tão claro como era no passado, porque a mídia dá uma bela disfarçada, não fala para você. A gente está aqui, a gente vive numa bolha, né? A gente está sempre conversando sobre a questão de conflitos. Só que quando você fala, né, na mídia aberta, não existe tanta clareza do que vem acontecendo. Alguns, sim, portais já vi falar de nova Guerra Fria, mas não são todos, é uma coisa meio obscura. E aqui, se me permitem citar um tweet meu do Twitter, o Jair Bolsonaro leu uma matéria de revista em uma live e isso virou crime. Esse país virou uma piada completa. Soltaram um bandido e vão prender justamente aquele homem que dizia que era só não roubar que todo mundo vai pra lá, né? O problema não é Jair, é o Brasil invertido. É uma coisa que eu postei lá que eu acho que vale a pena a gente ver que o Brasil tem uma situação aí muito complexa. Mas o importante é que a gente se informe, tá? A informação é tudo. E muita gente, mas só tem notícia ruim. Pois é, a gente tem que fazer as notícias boas. As notícias boas precisam acontecer. Para acontecer, a gente precisa agir e consertar o país. Mas, infelizmente, é aquilo. Em 2015, a gente viu uma grande quantidade de pessoas tentando fazer a diferença pelo Brasil. Fizeram. Eles colocaram o mesmo esquema, o mesmo sistema, as mesmas pessoas que eram as donas do Brasil em 2015 e a população não teve a mesma movimentação que teve em 2015. Ou seja, nesses 8 anos praticamente, as pessoas esqueceram o que aconteceram no Brasil ou não se importam, tanto porque as coisas ficaram um pouco mais tranquilas com o governo de direita. Então eu digo para vocês que o povo brasileiro é um peixinho dourado que dá a volta no aquário e já esquece onde está. E é por isso que a gente repete a história. Para não repetir a história, informação é necessária. Gostou do vídeo? Contribua com o Pix, porque eu tiro as propagandas propositalmente para você não ter nenhum tipo de interrupção no vídeo. Temos o link da Amazon, compre qualquer coisa, ajuda o canal. E também temos o botão valeu caso queira. Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.